Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Descomplicando a Extensão, Centro de Tecnologia da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba, campus João Pessoa. Neste primeiro episódio, irei fazer minha apresentação formal. Chamo-me João Marcelo e atualmente sou discente de Engenharia Mecânica e estagio na assessoria de extensão do Centro de Tecnologia. Esse programa tem como intuito ampliar o conhecimento das pessoas das ações de extensão do Centro de Tecnologia, além de fazer um resgate histórico de ações de extensão do nosso centro. O podcast dará a partir de episódios semanais com entrevistados envolvidos na extensão. Então, nesse primeiro episódio, a gente tem a presença da nossa atual assessora de extensão do centro, a professora doutora Mabel de Barros Batista. Olá, obrigada pelo convite, João. É um prazer ter a senhora por aqui. A professora Mabel, ela tem graduação em Engenharia de Alimentos pela UFPB e mestrado e doutorado em Engenharia Mecânica também pela UFPB. Desde 1992, trabalha na UFPB, estando já lotada no Departamento de Tecnologia Rural, no Campus 4, de 1992 a 1995, e desde 1995 passou a integrar o atual Departamento de Engenharia de Alimentos do Centro de Tecnologia. Então, professora Mabel, um prazer ter a senhora por aqui pelo nosso podcast. E eu gostaria de perguntar para a senhora logo no começo, como é que a senhora se encontrou na extensão? Como é que a senhora caiu nesse mundo da extensão? Bom, não foi na graduação, né? Eu não tive essa experiência. Fui bolsista, mas de monitoria, né? Então, a questão da extensão, ela só apareceu para mim já como docente, certo? E a minha primeira experiência ocorreu no ano que eu entrei na universidade como docente. Foi em 1992, né? Assim que eu ingressei no Campus 4, Bananeiras. E foi através de um programa, PEASA, Programa de Estudos e Ações para o Semiárido, né? Que eu tive a oportunidade de orientar. Era um projeto que tinha um objetivo principal a produção de cadernos tecnológicos para pequenos produtores da cadeia de leite do semiárido. Então, eu participei como orientadora desse trabalho envolvendo a industrialização de leite em pequenas propriedades do semiárido. Aí depois, né, já no Campus 1, 3 anos depois, né, lotada no DTQA, Departamento de Tecnologia Química e de Alimentos, que atualmente é DEA, Departamento de Engenharia de Alimentos. Participei como coordenadora ou colaboradora de projetos de extensão e de eventos. E durante mais de 2 décadas como docente, eu tive uma pequena contribuição na extensão universitária. Mas não foi por vontade própria, foram os chamados mesmo para assumir cargos de gestão que me forçaram a esse distanciamento. Mas em todos os anos, né, tirando os de capacitação, eu estive sempre envolvida com cargos de gestão, seja a nível de departamento, de centro, ou nível de UFPB. E atualmente, você sabe, né, assumi esse grande desafio, né, a assessoria de extensão do centro com o intuito de colaborar, né, com essa nova gestão e valorizar, né, e dar maior visibilidade à extensão do Centro de Tecnologia. Como também de apoiar a política de extensão universitária através da ampliação, da divulgação e da participação dos extensionistas do centro, né, nos programas de extensão ofertados, né, em forma de editais. É isso. A senhora deixou exposto que desde 1992 a senhora já está atuando na extensão. Para a senhora, qual é assim, o diferencial da extensão de uma pesquisa ou de um projeto de monitoria, mesmo sendo muito diferentes, muito distintos, com propósitos distintos? Para a senhora, qual o diferencial da extensão? Bom, extensão universitária, né? Quando penso no significado da palavra extensão, vem logo em mente o ato ou efeito de estender ou de ampliar. E a universidade é uma fonte infinita de conhecimento. Então, a extensão universitária é o ato ou efeito de ampliar a promoção do conhecimento para fora dela. Ou seja, promover ações de extensão para proliferar o conhecimento nos diversos setores da sociedade.
objetivando o quê? Uma real e positiva transformação de pessoas e meios. Nessas ações, né, eu vejo o quê? Produtos e serviços de qualidade que a universidade oferece, né, à sociedade de forma gratuita. Isso é importante no meu pensamento, né? E aí entra a comunidade universitária, de exercer esses papéis proliferador dos conhecimentos produzidos na instituição e transformador, visando a melhor qualidade de vida de quem os recebe. Então, a comunidade universitária são os docentes, técnicos e discentes que, unidos e dispostos em dialogar, agir e melhorar a vida do próximo. Então, na minha visão, eu também posso dizer que o grande diferencial, né, da extensão é a pluralidade de conhecimentos que ela oportuniza aos discentes envolvidos nas ações de extensão. Através de quê? Da interdisciplinaridade, através da indissociabilidade com o ensino e a pesquisa, ofertando, assim, novos e maiores conhecimentos, seja teórico ou prático, né? Agregando valor na formação profissional e cidadã, tornando mais preparados e comprometidos mesmo com a melhoria da qualidade de vida daqueles que fazem parte da sociedade, principalmente os setores mais desfavorecidos. Sim, praticamente sua fala foi sobre a questão da importância social e profissional da extensão, no sentido de poder ajudar muita gente e ajudar tanto quem acaba sendo alvo, o público-alvo, como também quem acaba sendo o praticante da extensão, quem está por trás dela. Exatamente. E a gente consegue ver que antigamente a extensão era muito mais estagnada. Nesse ano de 2021, a gente teve um desempenho muito bom nos editais de bolsa. No Probec, a gente conseguiu mais de 30 bolsas, e no FBC Município a gente conseguiu aí a gente conseguiu 7 bolsas de 7 projetos, onde esses 7 projetos foram os 7 projetos que foram submetidos pelo CT. Então, foi 100% de aproveitamento. Exatamente, fomos assim mesmo. A gente consegue perceber que o CT está cada vez mais engajado na produção de projetos de extensão mais abrangentes, tanto no nível profissional, como também em auxiliar um público-alvo mais fixo, digamos assim. Então, tem vários projetos em vários núcleos. Como o Departamento de Direito de Produção, que tem ações voltadas para finanças pessoais ou empreendedorismo, como o Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, que tem ações voltadas para a educação ambiental de comunidades, de grupos. E aí, esse ano, a gente tem praticamente aí 52 ações cadastradas no nosso sistema, até agora, do CT. Enquanto que 10 anos atrás, em 2011, a gente tinha 15 projetos no final do ano. Então, tipo assim, em 2011 foram 15 projetos. E em 2021 a gente tem 52 projetos e esse número pode aumentar ainda por conta do Fluex ou por conta de algum evento que a gente pode introduzir. Então, o que a senhora acha que provocou esse crescimento nos números? Como é que esses números cresceram tanto que em uma década a gente mais que triplicou o número de ações? Verdade, João. Esse número dá para você observar, né, que nesses 10 anos houve um crescimento substancial, né, no número de projetos de extensão no centro, né? E na minha humilde percepção, esse acréscimo, né, tem principalmente a ver com a valorização e com a construção contínua da extensão universitária, permitindo que em cada gestão, né, durante esses anos, né, haja uma ampliação dos programas de extensão, principalmente com relação ao aumento de ofertas de bolsas. Isso ajuda bastante, né? Também eu acho que tem a ver com os frutos das ações de extensão em longo dessa década. A gente sabe, muitos desses receberam premiações, né? E há um grande envolvimento dos extensionistas, né? A dedicação dos assessores, tudo isso, né, sinaliza melhorias na extensão e acredito que isso favorece esse crescimento, né? Cada edital e ações, né, resultantes são eu vejo como um cimento e tijolos, certo? Eles formam a base forte da extensão universitária. E no Centro de Tecnologia eu posso dizer particularmente que esse crescimento ele também se deu
principalmente ao grande empenho e competência de uma docente que pegou essa pá com cimento e construiu essa base sólida durante essa década. Ela não somente fez crescer a extensão do CT, mas também ela contribuiu consideravelmente nas melhorias dos programas de extensão na nível do UFPB. Ela deu uma boa colaboração. Eu estou me referindo à nossa querida eterna assessora de extensão, professora Aurélia Cunha, uma grande mestre e educadora que possui bastante experiência na extensão universitária e com um olhar ímpar para o empreendedorismo. E hoje, eu me sinto que sou desafiada, né, a assumir esse legado dela, né, e também usar toda essa experiência, né, que ela deixou, dar continuidade e sirva de grande farol para iluminar também os próximos assessores de extensão do centro. Sim, para quem não conhece, a professora doutora Aurélia Cunha, ela é lotada atualmente no Departamento de Direito de Produção e exerceu por mais de 10 anos aí atividades como assessora de extensão do nosso centro. Isso mesmo. Ela alavancou muito a extensão do nosso centro e a gente é muito agradecido por esse empenho dela em sempre desenvolver a extensão, tanto em números como em eventos, sempre procurando submeter mais projetos e afins. E a nível de extensão universitária, ela também deixou uma grande contribuição lá quando ela deu por exemplo, posso falar do fato do Probex passar para 1 ano, né, 12 meses, que antes eram 10, né, João? Se eu não me engano, Sim. Era só 10 meses. Eu acho que foi uma ideia dela, foi ela trabalhando isso, que hoje, a partir desse ano, né, conseguimos que o Probex tenha 12 meses, agora são 12 bolsas. Sim, foi uma luta conquistada. Isso. Então, agora aqui mudando um pouco o cenário para como é que a gente está realizando nossas ações desde o ano passado na extensão. Então, desde o ano passado, a gente está aqui enfrentando a pandemia do novo coronavírus e isso acabou tendo impacto muito grande, tanto nas relações entre as pessoas, como também no ambiente acadêmico, e isso acabou afetando, obviamente, a extensão, onde quase 100% dos projetos acabaram desenvolvendo ou ações remotas ou híbridas. Então, o que é que a senhora acha que essa conjuntura proporcionou aos projetos do ponto de vista tanto negativo como positivo? Então, houve um crescimento assim de seguidores, digamos assim, porque já como está mais online agora, a gente tem que acabar divulgando mais. Olha só, João, eu assumi a assessoria de extensão esse ano, certo? Em meados de fevereiro, salvo engano, fevereiro. Mas, através do Fórum de Assessores, né, de extensão dos departamentos, eu tive a oportunidade, né, através das reuniões, de entender como é que foi esse início da pandemia, né, para a extensão do CT. Então, através dessas conversas que eu tive com as assessoras do departamento, eu percebi que os pontos negativos, né, que eu posso citar agora a partir dessa conversa que eu tive, foi realmente o formato remoto para esse processo de dialogar com a sociedade, né? E também a deficiência na infraestrutura necessária em termos de internet, né, para manter esse diálogo. Então, quando a gente trabalha em setores na sociedade que a questão da internet é um problema, isso atrapalha realmente, né, as ações de extensão. Então, ou seja, nesse formato remoto, né, a falta da presença física dos extensionistas nas ações de extensão, que essa troca de olhares entre os pares, universidade e sociedade, para mim, sem sombra de dúvidas, a maior perda que a extensão universitária teve nesse tempo de pandemia. Mas também posso citar alguns pontos positivos, né? Posso citar a ampliação do público-alvo em grande parte dos projetos de extensão nesse formato remoto. E também a redução de custos de locomoção na execução dos projetos por parte dos extensionistas. A gente sabe que não existe fomento, né, para os projetos, apenas a bolsa para o discente. Então, a extensão no formato remoto amplia
as salas de capacitação, e não limita os horizontes de alcance da extensão universitária por falta de recurso financeiro, por exemplo, né? Que é o grande entrave que os coordenadores enfrentam, porque não existe esse fomento, né, para a execução dos projetos. Então, essa experiência remota trouxe novas possibilidades, sim, e eu estou apostando que esse formato vai perdurar no pós-pandemia devido a esses pontos positivos que eu citei. Sim, a questão dos custos melhorou bastante e há até uma luta, além dos 12 meses, que agora o edital Probex garante 12 meses de bolsas, uma nova luta seria a questão do fomento à extensão, fazendo um fundo de financiamento para alguns projetos, porque tem projeto que praticamente arca com grande parte das despesas. E nós, assessores, já estamos conversando, assim, nas reuniões que tem na assessoria, no comitê a nível do UFPB, né, com a pró-reitora de extensão. A gente já tem conversado sobre isso. Então, agora um pouco aqui, mudando um pouco da extensão para uma extensão mais envolvida com a parte da graduação aqui, vamos falar agora sobre a curricularização da extensão, que é digamos, um dos carros-chefes agora desse ano e do próximo, que é a curricularização da extensão ou creditação da extensão. Apareceu na resolução número 7 de 2018 do Conselho Nacional da Educação, que em seu artigo 4 ela afirma: as atividades de extensão devem compor, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular estudantil dos cursos de graduação, as quais deverão fazer parte da matriz curricular dos cursos. Então, os PPCs, os projetos pedagógicos dos cursos, devem ser atualizados. Como é que está sendo essa discussão aí no CT? Já como a senhora tem acesso a assessores e vários docentes e coordenadores de curso, como é que está sendo aí discutida a questão dos PPCs por trás dos holofotes? Bom, os avanços desses projetos pedagógicos eu não acompanho diretamente, né? Porque são ações relacionadas à assessoria de graduação. Mas eu tenho, sim, né, total interesse de ir conversando, e já tenho feito isso gradualmente, né, essa conversa, tanto com a direção de centro como com a assessora de graduação, né, esse diálogo, para que a gente possa discutir a curricularização, né, exigida no centro, tá? Então, um outro fator importante é que a curricularização ela está fazendo parte como uma das ações no meu projeto da assessoria, certo? Então, eu tenho realmente interesse e venho dialogando com as partes interessadas, visando o quê? Um diagnóstico atual, né, de como é que está esse processo de acreditação, da reformulação dos PPCs, e também, a nível de instituição, eu posso citar que existe uma comissão mista, com integrantes tanto da Pró-Reitoria de Graduação como da Extensão, e também tem uma representação docente e discente, né? Essa comissão ela já está discutindo a elaboração de uma minuta para acreditação da extensão na UFPB. Mas, enquanto isso não é finalizado, né, a gente precisa, enquanto centro, né, discutir a acreditação com todas as peculiaridades que a área e o curso, né, possui, né? Então, é para isso que a gente está já idealizando um seminário ainda esse ano, certo? A gente vai aguardar apenas que essa minuta ela seja divulgada para que o seminário ele ocorra. A gente já vai discutir essa minuta no seminário. A senhora falou aí sobre seminário, e a gente já teve 2 ações realizadas pela assessoria de extensão do nosso centro, que foram tanto as boas-vindas aos feras, aos ingressantes, como as boas-vindas aos extensionistas do Probex. Tem aí informações sobre futuros eventos, como um possível pré-ENEX, algo assim do tipo? Com certeza. A gente está pensando já agora uma nova recepção dos ingressantes. Então, o semestre que está finalizando agora, a gente fez em parceria
uma outra assessoria, que é a assessoria de integração, né, institucional. Fizemos a recepção dos ingressantes e a gente pretende fazer novamente agora no próximo período. A gente vai fazer esse evento e o seminário que eu falei sobre acreditação, né? Se houver a Semana da Ciência e da Tecnologia, a gente também deve promover, e o pré-anexo. Então, tem muita coisa ainda para acontecer nesse menos da metade, né, do ano, já estamos em julho. Tem muita água para rolar ainda nessa questão dos eventos, muito evento para pouco tempo. Então, vamos de planejamento agora. Quais são as suas perspectivas para a extensão, tanto nesse ano como nos próximos anos, do Centro de Tecnologia? Bom, esse ano, a parte de editais a gente já, né, nós avançamos, não é isso? Então, eu estou apostando mais em eventos mesmo, na organização de eventos. E no futuro, né, aí eu aposto nessa diversificação desse formato remoto e híbrido nos projetos de extensão. Após pandemia, eu me refiro. Então, essas experiências positivas que eu já citei, eu acredito que elas vão ser mantidas. E como esse ano, pela primeira vez, um dos principais programas de extensão, né, o PROBEX, ele teve essa ampliação de 10 para 12 meses, eu também penso que no futuro isso possa acontecer também com os outros programas, como o da UFPB no seu município, né? Quem sabe? A gente também amplia para 12 meses, né? E, para mim, o futuro da extensão universitária é bastante promissor, sim. Principalmente quando a acreditação da extensão ela se fizer presente nos PPCs, né? Quando essa obrigatoriedade ocorrer, tenho certeza que haverá um maior número de ações e modalidades de extensão, né? Projetos, cursos, estágios, eventos. Eu acredito que vai haver assim, um crescimento exponencial no início, né? De números de ações de extensão, né? Nos primeiros anos em que a gente, obrigatoriamente, a gente tiver 10% da carga horária total dos cursos de graduação com ações de extensão, né? Uma atividade de extensão. Muito obrigada pela resposta. E com essa finalização, eu peço muito obrigada, professora Mabel, pela disponibilidade de tempo, por ter participado do nosso podcast. E já agradeço desde já por lidar aí com a parte da extensão do nosso centro. Eu que agradeço, João. Muito obrigada pelo convite. E desejo muito sucesso nos seus podcasts, certo? Eu quero que esses podcasts façam realmente muito sucesso e a nossa intenção é que realmente a extensão no Centro de Tecnologia ela tenha uma visibilidade maior, né? Para que toda a sociedade possa conhecer as nossas ações de extensão, né? Os resultados dos projetos. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Dessa forma, eu encerro o programa de hoje e agradeço a sua participação e disponibilidade por ter assistido esse programa. Para entrar em contato conosco, basta entrar em contato pelo nosso e-mail ou Instagram, disponibilizados na descrição do podcast. O programa é a realização da Assessoria de Extensão de Tecnologia da Universidade Federal da Paraíba. Obrigado.